Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e nesta aula vamos dar continuidade ao estudo das técnicas e as peculiaridades da redação jurídica. Na aula passada estudamos sobre a definição e a estrutura de uma sentença, que nada mais é do que a decisão devidamente fundamentada proferida pelo juiz competente que julga, resolve ou decide sobre o litígio que foi submetido à sua jurisdição. Porém, meus amigos, ao contrário do que muitos pensam, a sentença não é o único ato ou pronunciamento realizado pelo juiz no decorrer de um processo. Na aula de hoje, vamos estudar mais duas espécies de pronunciamentos do magistrado que estão dispostas no artigo 203 do novo Código de Processo Civil. Quais sejam? As decisões interlocutórias e os despachos. Decisões interlocutórias são pronunciamentos do juiz que resolvem questões incidentais que podem surgir no decorrer de um processo judicial, mas sem encerrar o mérito da causa principal. O juiz poderá utilizá-la sempre que precisar, no decorrer do processo, para solucionar uma controvérsia entre as partes e ou encerrar uma fase do processo, mas não o processo como um todo. A principal diferença entre uma decisão interlocutória e uma sentença é justamente esse poder de decisão. A sentença, como vimos anteriormente, tem o poder de resolver e colocar um fim na atividade decisória, com ou sem julgamento do mérito. Por sua vez, a decisão interlocutória resolverá apenas uma fase do processo ou simplesmente alguma questão de controvérsia entre as partes que surgiu durante o processo. São exemplos de decisões interlocutórias: a nomeação de um determinado profissional como perito, a aceitação ou não de um parecer, o deferimento ou não de um benefício da gratuidade da justiça e a intimação ou não de certa testemunha indicada pelas partes no curso do processo. Perceba que todos esses atos decidem alguma coisa no processo, mas não o encerram. Há no ordenamento jurídico brasileiro dois tipos de decisões interlocutórias: a simples e a mista. A decisão interlocutória simples é aquela decisão judicial que simplesmente encerra uma controvérsia entre as partes sem encerrar o processo, ou então uma fase do processo, como por exemplo, o deferimento ou não do pedido de justiça gratuita. Já a decisão interlocutória mista é aquela que, além de encerrar uma controvérsia entre as partes, também encerrará uma parte do processo, mas sem encerrar o mérito em si. Por fim, é importante ressaltar: como a decisão interlocutória decide algo dentro do processo, que pode ou não trazer prejuízo a uma das partes, ela é um pronunciamento recorrível, ou seja, é cabível recurso na decisão interlocutória. Existem dois recursos que podem combater questões resolvidas por esse tipo de decisão: o agravo de instrumento e a apelação. E assim, encerramos por aqui o estudo das decisões interlocutórias e vamos agora descobrir as peculiaridades dos despachos. O despacho é uma espécie de pronunciamento do juiz, assim como a sentença e a decisão interlocutória. Porém, ao contrário delas, o despacho não contém conteúdo decisório. É isso mesmo, embora seja proferido por um juiz, o despacho não pode solucionar e nem decidir alguma questão no processo. A sua principal função é determinar medidas necessárias para o julgamento da ação e, portanto, tratam-se de meras movimentações administrativas. São exemplos de despachos processuais: a citação de um réu, a designação de audiência, determinação de intimação das partes e determinação de juntadas de documentos, entre outros. Além disso, também representam um ato processual praticado pelo juiz, onde este pode indeferir, negar, ou deferir, que é aprovar, determinado pedido ou solicitação. Como os despachos não possuem poder de decisão, não são recorríveis. Essa é uma das principais características que os diferem da decisão interlocutória. Não existem despachos com conteúdo de decisão. Consequentemente, eles não podem trazer prejuízo às partes e, por isso, não há como haver recursos. Antes de finalizar a nossa aula, é importante ressaltar que os despachos, assim como as sentenças e as decisões interlocutórias, devem ser escritos, datados e assinados pelos juízes. No caso de atos eletrônicos, os pronunciamentos
podem ser assinados eletronicamente pelos magistrados. Então é isso, meus alunos, por hoje nós vamos ficando por aqui e para a complementação do conhecimento de vocês, não esqueça de realizar a leitura do material que se encontra na sua área do aluno. Lá você encontrará exemplo de uma decisão interlocutória e também de um despacho. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.